Bom dia a todos e todas. Eu sou a professora Aline Oliveira da Conceição, do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia, e também sou orientadora e professora do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde dessa mesma instituição. Hoje vou apresentar para vocês, então, o nosso assunto aqui no evento, no Congresso Online de Farmacologia Clínica, antivirais da farmacologia básica à farmacologia clínica. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito à comissão organizadora, a professora da Ana Carolina, o professor Pedro, que me convidaram para essa palestra. É uma honra estar aqui, poder contribuir com alguma parte do conhecimento na área de ciência. Bom, nessa palestra nós vamos abordar alguns assuntos como antivirais, um desafio permanente, os vírus, quem são, nós vamos ter que falar um pouquinho deles para entender melhor por que nós escolhemos antivirais, por que estudamos antivirais, como esses antivirais podem agir sobre os vírus, o que é dentro dessa farmacologia básica, né, os testes que são feitos, né, os testes in vitro, in vivo, in sílico, e dentro da farmacologia clínica, o que nós progredimos até hoje e hoje quais são os nossos desafios, né. Então, por que que a busca de antivirais ela é constante, né, na nossa prática? Bom, em primeiro lugar, porque nós temos as características peculiares dos vírus, a capacidade de fazer mutações, recombinações, e que levam, então, à resistência aos antivirais que existem e também à presença de doenças emergentes, né, no nosso ambiente, por mudanças do ambiente também, junto com a evolução dos vírus. E também existe uma peculiaridade nas doenças virais, que é a ausência, né, ou a dificuldade de fazer um diagnóstico precoce. Quando nós diagnosticamos, o indivíduo já está infectado, ele já passou da fase, e aí uma vacina, muitas vezes, ela não é mais eficaz, e também a dificuldade de se fazer vacinas, tendo em vista essas mesmas características de mutação e recombinação dos agentes virais. Mas afinal, o que são os vírus, né? Quem são eles, né? Qual é a estrutura dos vírus? Como eles replicam? E como eles causam alterações no organismo, né? Os vírus, então, eles são agregados moleculares, como eu costumo chamar, né, de ordem microscópica, que eles apresentam de 20 a 300 nanômetros, embora tenha alguns vírus que podem ser maiores, mas não em humanos nem animais, seriam em amebas, por exemplo, que são os vírus gigantes, que a gente chama, por serem facilmente visualizados. E eles apresentam um genoma que vai de 2.000 a 400 mil bases, né, de nucleotídeos. Tá? São acelulares, eles necessitam de uma célula para poder fazer a sua propagação, a sua multiplicação, né? E eles apresentam, então, na sua estrutura, proteínas, o genoma, lipídios, né? E podem variar de diferentes maneiras, o que vai caracterizar cada vírus, cada espécie de vírus. Tá? E necessitam, obrigatoriamente, então, do metabolismo celular para fazer a sua propagação. Tá? Esses vírus, então, eles podem ser de diferentes formas, eles podem ter um genoma RNA ou DNA, eles podem ter simplesmente proteínas que envolvem o genoma, ou eles podem ter, além das proteínas que envolvem o genoma, uma parte mais externa, que é o envelope viral, que ele apresenta, então, lipídios, proteínas, como uma membrana celular. De acordo com o genoma dos vírus, eles podem passar por diferentes estratégias de multiplicação, né? E nós vamos ter, então, um vírus RNA ou DNA de diferentes formas. Nós podemos ter vírus DNA de fita dupla, nós podemos ter vírus DNA de fita simples, nós podemos ter vírus RNA fita simples ou fita dupla, né? E ainda nós vamos ter dentro das fitas de RNA, de fita simples, nós podemos dizer que ele é polaridade positiva ou polaridade negativa. Quando eles são polaridade positiva, eles são como se fossem os RNAs mensageiros das nossas células. Então, quando entram na célula, fica fácil de fazer a replicação, porque já encontra um ambiente dentro do citoplasma adequado para a sua propagação. Já os vírus DNA, que podem ser de replicação tanto citoplasmática quanto nuclear, eles vão precisar de algumas etapas a mais
para fazer, então, esse ciclo de replicação. E isso é o que vai caracterizar cada espécie de vírus também. Então, o ciclo de replicação dos vírus, ele vai precisar de algumas etapas, né? A primeira coisa seria essa adesão do vírus à célula que vai ser, então, infectada. Tá? E para isso nós precisamos de um fenômeno que se chama sensibilidade. Essa célula, ela precisa apresentar receptores de superfície, sejam proteínas, marcadores moleculares, que se encaixem perfeitamente essas proteínas ou glicoproteínas mais externas do vírus. Aí assim, então, ocasionar a entrada. Então, isso nós vamos chamar que é uma célula sensível, que ela apresenta uma estrutura externa que entra em contato com o vírus e que permite a entrada desse vírus. Né? Então, nós vamos, dentro dessa célula, ter outro fenômeno que se chama permissividade, que essa célula, ela apresenta todo um ambiente, condições adequadas para que ocorra a replicação do vírus. Então, ele entra na célula, ele expõe, então, o seu genoma, através da abertura, do desligamento dessas proteínas que envolvem o genoma, a biossíntese, que é a multiplicação, é a síntese desse genoma parental do vírus em outros genomas semelhantes a esse vírus, e, por fim, então, o empacotamento, que seria, então, não tanto só a síntese do genoma do vírus, mas também de proteínas, novamente, que vão fazer uma nova partícula. Tá? E aí nós temos o empacotamento e a liberação da partícula viral. Então, esse é um ciclo do vírus que é importante. Então, de uma partícula, nós podemos ter várias partículas, porque o genoma ele pode ser sintetizado, né, transcrito e traduzido várias vezes dentro de uma célula. Então, são vários produtos virais que vão sendo formados no interior da célula, que vão juntar, então, e formar novas partículas. Então, nós falamos que o vírus ele tem um crescimento exponencial. Então, a sensibilidade e a permissividade é muito importante. Por isso que existem alguns vírus que eles podem passar de uma espécie para outra, se os receptores da célula têm afinidades, como nossos receptores temos afinidades com os suínos, por exemplo, ou com os macacos, né? E a permissividade. Nem todas as células que vão ser infectadas, elas vão ter a replicação viral. Muitas vezes pode não acontecer nada, o vírus entra, não acontece nada, porque a célula não tem todo o aparelho necessário para que ocorra a multiplicação do vírus. Tá? Então, isso, se ocorre um ciclo de replicação adequado, nós vamos ter, então, a patogênese viral. Nós vamos ter a alteração que o vírus causa na célula, porque ele está roubando a maquinaria celular, e outra, ele está estimulando alguns fenômenos da célula. Tá? Então, nós vamos ter diferentes patogêneses. Nós vamos ter a forma abortiva, em que o vírus entra na célula e não acontece nada. Ele vai ser simplesmente eliminado pelo sistema de eliminação celular. Nós podemos ter um dano celular, que, como ele rouba a maquinaria, a célula vai entrar em degeneração ou em morte. E nós podemos ter, então, a infecção propriamente dita, em que pode ter várias possibilidades, né? Uma persistência, em que esse vírus ele fica persistentemente infectado na célula e produzindo partículas virais, sem causar maiores danos para a célula, mas está sempre produzindo partícula viral. Aqui nós temos um caso do HIV, que ele integra no genoma e está sempre, e não causa a morte da célula. Mesmo que se ele causar morte, não é bom para ele, né? Porque aí ele não vai se propagar. E nós temos a forma latente, em que, eventualmente, o vírus vai estar replicando. Tá? Ele fica lá paradinho, em algum momento ele reativa e migra nos neurônios, ou migra para alguma outra célula, em que ele vai causar novamente uma replicação ativa. Tá? E nós temos também, quando o vírus está na célula, ou que ele vai ativar vias celulares, pode ser vias celulares de replicação, pode ser vias celulares do sistema imunológico, e aí causar a patogenia. Tá, então, aqui nós vimos um pouco das características peculiares de cada espécie de vírus, que, de acordo com o genoma e a presença de proteínas, presença de enzimas, essa interação do vírus com a célula, né, a necessidade de ter uma célula-alvo, de ter uma célula adequada,
que permita a entrada do vírus e a replicação do mesmo, e o que causa o vírus uma vez que ele entrou na célula, né? A patogenia que pode ser direta, a lesão que ele causa na célula, ou indireta através da ativação de componentes celulares. Bom, então isso é importante porque isso vai ser considerado como na hora de planejar o alvo da terapia antiviral. Tá? Ela pode ser, claro que o ideal seria nós não deixarmos nem o vírus entrar na célula, né? Então esse é um bom alvo, né? Mas nem sempre nós conseguimos, porque inclusive quando vai ser muito tarde, nós só vamos saber que a pessoa teve o vírus quando vai aparecer algum sintoma. Então aí o vírus já foi para dentro e já não tem muito mais o que fazer. Então mas nós podemos amenizar as infecções a partir do momento que a pessoa já está infectada. Então nós podemos usar para diminuir a biossíntese do vírus na entrada do vírus. Isso aqui também é uma ótima forma de interromper a multiplicação do vírus e dele causar ainda mais dano no hospedeiro. Tá? Então, mas efetivamente, qualquer das fases podem ser alvos para a terapia antiviral. Tá? Então, esses fatores básicos, né, fazem parte da nossa farmacologia básica, que nós vamos descobrir o vírus, nós vamos descobrir a célula, nós vamos descobrir os diferentes mecanismos de replicação para descobrir esse melhor alvo para impedir a replicação do vírus. Então, na nossa farmacologia básica, nós vamos ter os testes in vitro, in silico e in vivo, tá? Para identificarmos, então, as interações do vírus com a célula, para observarmos essas interações mais aprofundadamente e de uma forma que não envolva os mecanismos in vitro, como célula, alto custo, né, no caso do in silico, que eu vou falar mais adiante, e no in vivo, né, para verificar, então, se o antiviral ele tem uma boa entrada no organismo, né, como ele se comporta dentro do organismo, no metabolismo do organismo, e se ele é tóxico ou não. E lá na nossa farmacologia clínica, nós já vamos testar, né, já em humanos, né, os testes clínicos e novas drogas sempre, de acordo com o que vai sendo, vai acontecendo, né, com novos vírus ou alguma coisa assim. Então, vou falar um pouquinho de cada uma dessas farmacologias, que é o objetivo da nossa palestra. Então, na farmacologia básica, o que é feito? Primeira coisa, por onde começar, né? Então, nós vamos começar primeiro com os testes in vitro, né? Então, para isso, o que é importante considerar? A importância clínica e epidemiológica daquele vírus, senão às vezes nem precisa, ou se tem uma vacina bem eficaz, para que eu vou precisar, né, de buscar novos antivirais para aquela enfermidade. Agora, é importante a gente ver se é um vírus emergente, então o que eu tenho já dentro, disponível. Eu tenho que considerar que ele não seja tóxico, porque senão eu vou ter um abandono do meu tratamento, né, e também que ele seja específico para o vírus e não para a célula. Tá? E aí, qual o meu alvo? Eu vou agir sobre a estrutura do vírus ou sobre o ciclo de replicação? Eu quero uma substância que seja virucida, que atinja somente o vírus, ou que ela atue como antiviral, né? Então, todos esses aspectos são muito importantes na hora de escolher um modelo, na hora de fazer uma busca de um antiviral. Então, como testar a atividade antiviral, que faz parte, então, da nossa farmacologia básica, né? Primeiro passo é que nós temos que conhecer, então, a característica do vírus e o ciclo de replicação. Tá? Nós podemos, então, determinar in vitro, né, o tropismo e a biossíntese, observando a citotoxicidade e o efeito citopático, ou nós podemos atuar sobre as proteínas virais, fazendo testes diretamente sobre algumas proteínas que são consideradas enzimas. Então, primeira coisa, se vírus ele precisa de uma célula, eu tenho que ter um sistema celular no laboratório. Aqui eu tenho 2 exemplos de células muito utilizadas, que são células Vero, né, que são células de rim de macaco verde, e as células MDBK, que são células de rim bovino, que são produzidas em laboratório, são células que têm são células de linhagem, que nós chamamos, que têm uma propagação quase infinita. A gente vai fazendo passagens dessas células, e elas são transformadas, elas não morrem tão cedo, né? Mas às vezes elas morrem também. Então, um grande trabalho no laboratório. Aqui o nosso problema maior seria a contaminação dessas células, porque a gente não pode contaminação nem bacteriana, nem fúngica, né? Então, a manutenção dessas células por longos dias,
a gente precisa ter muito cuidado para evitar contaminações e atrapalhar todo o nosso estudo. A partir desse cultivo do vírus em células, nós podemos observar, então, o efeito desses vírus nas células, que a gente pode ver muito bem in vitro, tá? Que pode ser a formação de sincícios, que os vírus produzem proteínas que são expressas, então, na membrana celular, e que vai, então, fazer fusão entre as células. Tá? Então, aqui nós temos uma célula gigante, multinuclear, tá? Então, que a gente vai chamar de sincício, e a gente pode contar. Aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sincícios, 9 até, né? Então tem que acostumar o olho para contar. Mas nós podemos também ter outros tipos de efeitos citopáticos, como a morte celular, né? Então nós podemos fazer a contagem de placas de Lise, nós chamamos cada uma desses aqui uma placa de Lise, então quantas placas nós temos, né? Nós podemos simplesmente avaliar em qual quantidade do vírus ele vai estar causando um efeito citopático. Aqui no caso, ó, nós temos tumefação celular e morte celular. Vocês vejam que um vírus da mesma família, né, em espécies diferentes, como o herpes vírus suíno e o herpes vírus bovino, eles apresentam essa tumefação celular, mas de formas diferentes, né? Inclusive aqui quando é o herpes vírus bovino, nós vamos ver essa refringência aqui. Então pode ser vírus da mesma família, mas cada um tem o seu efeito citopático. Então é muito importante definir e conhecer bem como ele funciona in vitro também, esse vírus. Tá? Nós podemos também avaliar as funções especializadas de algumas proteínas virais, como neuraminidase, transcriptase reversa e protease, que aí nós podemos fazer testes in vitro com base nessas funções enzimáticas. Tá? Nós também podemos avaliar a presença dos produtos virais, né? Detectar a presença de DNA e quantificar esse DNA. Hoje em dia nós temos técnicas bem modernas, né, para fazer isso. Nós temos o RNA, que nós podemos fazer tanto com gel poliquilamida como RT-PCR, e também quantificar, e também medir a presença das proteínas, a expressão dessas proteínas, ou a presença das proteínas através de técnicas moleculares. Então, já comecei a falar da quantificação, então eu posso quantificar o vírus, né, através das unidades formadoras de sincício, através das unidades formadoras de placa e também através da quantificação naquelas técnicas moleculares, né, como o real-time PCR ou PCR quantitativo, que nós podemos então avaliar quanto eu vou recuperar desse genoma ou das proteínas do vírus. Então, como usar as ferramentas metodológicas na determinação da atividade antiviral? Primeira coisa, a padronização. Padronização ela é muito importante para nós definirmos. Então, eu vou conhecer o efeito citopático, eu vou, então, quantificar, né, a atividade, tanto a atividade quanto as unidades, e vou estabelecer títulos, né, o título do vírus. Eu tenho que conhecer a quantidade de vírus que eu estou colocando. Então, eu vou colocar tantas unidades, né, formadoras de sincício, ou tantas unidades, tantas doses infectantes para matar 50% do tecido, que é, então, a TCID 50, que é muito importante, então, nós quantificarmos. Saber até que ponto eu consegui a inibição do vírus. Tá? Então, eu posso usar uma técnica, posso usar várias técnicas, então, testes isolados ou testes em associação. Eu posso ver ao mesmo tempo a inibição do vírus com a citotoxicidade, né? Eu posso ver a síntese de proteínas e também a morte da célula. Isso é muito importante e geralmente nós vamos usar mais de uma técnica. Tá? No laboratório, quando nós fazemos as nossas atividades antivirais com plantas medicinais, que é a nossa linha de pesquisa no laboratório, uma das, né? Nós utilizamos muito a concentração máxima não citotóxica e depois, então, a inibição da atividade antiviral, através da inibição viral ou do percentual de inibição viral, ou então seletividade, índice de seletividade ou índice terapêutico. Nós utilizamos muito essas técnicas aqui, então todas juntas. Nós preferimos sempre trabalhar com a concentração máxima não citotóxica, porque lá nós isolamos qualquer efeito que seja de morte da célula pelo nosso antiviral. E aí nós vamos ter só ação sobre o vírus. Isso é muito importante, nós preferimos sempre fazer essa distinção do que fazer os dois juntos, que muitas vezes eles podem se confundir, que é essa técnica aqui de
índice de seletividade ou índice terapêutico. Tá? A gente faz uma proporção daquilo que foi tóxico para a célula em relação ao antiviral e aquilo que inibiu o vírus. Bom, desses testes in vitro, claro que eles têm as vantagens, mas eles têm as suas limitações. As vantagens desses testes é a praticidade, que no laboratório, uma vez que o laboratório está implantado e a técnica bem padronizada, é muito prático de se fazer e nós podemos testar muitos produtos para antiviral. E nós temos, então, é só a célula e o vírus, então é fácil da gente identificar bem qual é a citotoxicidade, qual é a atividade no vírus. Nós podemos, inclusive, trabalhar com a biossíntese e ver em que etapa do ciclo de replicação do vírus aquele antiviral pode estar atuando. Tá? Nós temos, então, alvos específicos, eu vou trabalhar com alvos específicos do vírus e posso trabalhar com uma variedade de fármacos ao mesmo tempo. Agora, as limitações é que ele não leva em consideração a complexidade do organismo, como a absorção da substância, transformação da substância, metabolização. Então, a farmacocinética e a farmacodinâmica dos fármacos, ela está prejudicada nesse ponto. Né? Bom, nós temos há alguns anos que foi desenvolvido, né, o screening virtual e o de novo design, que são testes em sílico, isso quer dizer tudo feito com softwares né, no computador. Então, nós podemos, através de um screening, uma triagem virtual dos fármacos já existentes, né, já disponíveis, que já estão descritas as suas fórmulas químicas, e os alvos conhecidos dos vírus, descobrir novas substâncias. Tá? E nós temos uma outra que é de novo design, que é, eu tenho a estrutura 3D do receptor, e eu posso, então, a partir disso, fazer o desenho de uma nova substância. Eu posso criar uma substância a partir dessa característica do receptor. Então, eu tenho um software que vai me formar um ligante para esse receptor. Tá? Então, nessas técnicas em sílico, o que se faz? Eu tenho, então, a seleção de substâncias já presentes, já descritas na literatura e num banco de dados, e o receptor a partir também de uma base de dados. Eu descubro qual é o site, né, de ligação desse receptor, eu faço uma ancoragem, e aí eu estabeleço pontuações de acordo com essas afinidades, né, isso tudo em informática. Né, e a partir daí, então, eu com ferramentas que são refinadoras, eu ainda posso estabelecer a toxicidade, a farmacodinâmica e a farmacocinética desses produtos todos através de um software no computador. E a partir daí, eu posso partir para o teste in vitro. Isso dá uma economia de tempo e dinheiro muito grande. Aí eu posso selecionar e fazer testes in vitro diretamente do que ficar testando vários produtos in vitro, não ter nenhum resultado adequado, né, gastar material, enquanto eu posso fazer isso. Atualmente, esse aqui é um dos pré-requisitos para se partir para o laboratório. Bom, as vantagens dessa técnica, claro, todas têm vantagens e limitações. As vantagens dos testes em sílico é o tempo e custo reduzido, os novos produtos sem estrutura física, eu posso criar novos produtos, tem uma variabilidade de programas de ancoragem de funções de pontuação grande, né? E eu posso fazer modelagem molecular. As limitações é que essas substâncias eu tenho que ter um conhecimento prévio, seja do receptor, ou seja das substâncias que eu vou fazer o screening, né? Essa bioatividade, ela é relativa. O que está funcionando no computador, que foi tudo programado, não quer dizer que vai funcionar in vitro ou em vivo. Né? A gente sempre diz, né, que a biologia nem sempre acontece como a gente quer, né? Sempre tem os vieses aí no caminho. Então, tem essas limitações dessa flexibilidade, da hidrossolubilidade, que nós não vamos ter absoluta certeza, né, dessa ligação com o receptor, que a flexibilidade e a hidrossolubilidade da molécula, ela pode alterar a ligação, isso que em sílico a gente não consegue ver. Tá? Ela é só programa matemático. Né? E os parâmetros são ainda limitados em relação ao que se pode analisar, mas já é um bom começo, já se economiza bastante. Tá? Então, inclusive as tendências atuais são de achar pequenas moléculas, né, facilmente produzidas em sílico, e também
né, as terapias combinadas, tá. Antigamente nós tínhamos muita terapia monoterapia com antivirais, e é uma tendência que está mudando, é que ela seja combinada. O que que acontece aqui? Nós vamos diminuir a dose de alguns antivirais que em doses maiores eram tóxicos, e eu vou então misturar antivirais, e eu vou diminuir a toxicidade e vou melhorar a ação, porque eu posso ter antivirais que podem agir em diferentes pontos do ciclo de replicação, diferentes etapas. E a tendência, moléculas menores. Bom, depois dos testes in vitro ou in silico, nós vamos ter os testes in vivo, ainda dentro da nossa farmacologia básica, tá. Aí sim nós vamos testar efetivamente a farmacodinâmica, a farmacocinética daquelas substâncias e também a sua toxicologia, né, se elas vão ser tóxicas ainda em camundongos, né. Nós podemos fazer simplesmente essa farmacodinâmica, a farmacocinética inicial, e depois nós podemos partir para modelos, tá. Então nós vamos testar esses antivirais em enfermidades virais específicas. Alguns modelos que nós temos aqui, nós temos já um modelo murino para o SARS coronavírus, mas só na sua forma síndrome aguda respiratória, que já é muito, né. Nós temos modelos para dengue, no caso de febre e doença hemorrágica, nós temos para febre amarela, nós temos modelos para encefalite, por zika vírus, e nós temos ainda modelos para artrite, né, da chikungunya. Nós temos outros modelos, tá, tem modelos para HIV, tem modelos para hepatite, nós temos outros modelos, esse aqui eu trouxe só alguns, tá. Então nós vamos usar modelos que são infectados com aquele vírus, respondem como o humano naquele vírus, naquele tecido, tá. Claro que tem vantagens e limitações, né. As vantagens é que leva em consideração aquela complexidade biológica que nós não conseguimos lá nos testes in vitro. Nós temos modelos de patogenicidade, como eu mostrei aqui para vocês, e nós podemos criar outros modelos através de edições genéticas, né. Nós podemos trabalhar os camundongos e os hamster para serem, então, geneticamente modificados e expressarem algumas proteínas ou algumas funções necessárias. Tá, as limitações é que nós temos limitados modelos de doença, nem todos nós conseguimos reproduzir em camundongos ou ratos ou hamsters, né. Tem as peculiaridades das espécies, né, como eles reagem, né, os hamsters, os ratos, e diferentes do ser humano, por exemplo, a placenta é muito diferente, a gente nunca consegue fazer um teste de toxicidade placentária em camundongos, a gente viu a talidomida, aconteceu isso, né, o tempo necessário e o pessoal qualificado, que é necessário também, o custo fixo que tem para manutenção desses animais, e hoje, né, claro, os 3 R's, né, a redução, né, dos animais em testes, né, em função do bem-estar animal. Então são uma das limitações desse teste. Bom, então, na farmacologia básica, o que que nós observamos? Nós temos os testes in vitro, os testes in silico, os testes in vivo, que têm essas limitações, mas também são necessárias os experimentos para que nós possamos, então, seguir adiante e dar segurança para os testes clínicos, né, para a nossa, então, farmacologia clínica. Então, dentro da farmacologia clínica, o que que está envolvido? Né, nós vamos ter os testes clínicos e hoje, para diminuir um pouquinho o nosso tempo, o registramento de algumas substâncias que já foram, então, testadas. Tá, nós temos aqui, então, que depois da nossa inibição, nós vimos que inibiu o vírus, que teve baixa toxicidade, nós partimos para os testes pré-clínicos, né, com camundongos ou com mesmo macacos, né, que são mais utilizados para vacinas e não tanto para antivirais. Aí nós vamos passar, então, para os testes clínicos, dos quais nós temos 4 fases, tá. Os testes clínicos de fase 1, que são feitos com poucos indivíduos, de 20 a 100 indivíduos, e eles são indivíduos sãos, que não têm nenhuma alteração. Depois nós passamos para a fase clínica 2, em que nós aumentamos o número de pessoas e algumas já têm as alterações ocasionadas pelo vírus alvo. Nós temos a de fase 3, que nós temos o maior número de indivíduos, de 5 a 10 mil, e aqui nós já temos a aprovação dos fármacos. E nós temos a teste clínico de fase 4, que são milhares de pessoas
que tem a doença, e aí já entramos, né, já foi aprovado, então já está sendo disponibilizado no comércio, no mercado, e começa a farmacovigilância, para observar aqueles efeitos adversos que ainda não foram identificados na fase 3, tá, que ainda podem ocorrer aqui na fase 4. Então, se nós considerarmos todas essas etapas, nós podemos levar até 12 anos ou mais para a produção de um antiviral adequado, né. Nós começamos com várias substâncias aqui, isso aqui são dados hipotéticos, mas que podem mostrar bem uma realidade, que são, de 100.000 substâncias que são originadas, nós vamos, em 12 anos, apenas selecionar um bom antiviral, né, de todas essas etapas que nós temos. Então isso nos custa muito tempo e dinheiro, né, até aí. Então hoje o que se propõe é o reposicionamento dessas substâncias antivirais. Então nós temos algumas fontes de antivirais, né, que substâncias que já foram aprovadas ou que foram candidatos a drogas, né, moléculas bioativas de diferentes origens. E aí nós vamos ver, será que essa daí já tem alguma atividade antiviral? Se ela tiver, bom, né, nós vamos testar contra esse vírus diferente, né, num teste pré-clínico. Se ela não tiver, nós vamos então ver se, né, tem atividade contra esse mesmo alvo. Tá? Se ainda não tem, aí nós vamos parando, mas se tiver, nós vamos seguir para os testes clínicos e vamos então até a aprovação de nova indicação para aquele ou que já foi um antiviral ou como antiviral. Isso aqui nos reduz muito tempo, né, e dinheiro, certo? Bom, só para mostrar um pouquinho como é que é a nossa realidade, nós desde o primeiro antiviral descoberto, né, patenteado, né, que foi por Gertrude Elion, com o aciclovir, né, que foi uma grande descoberta, que ela ganhou o prêmio Nobel, né. Então, assim, desde essa descoberta nós não temos muitos antivirais ainda disponíveis em comparação com antimicrobianos em geral, né. Nós tivemos dentro dessa linha do tempo, nós tivemos o advento da biologia molecular, que foi o que aumentou muito a quantidade desses vírus, desses antivirais, e nós tivemos aí com o HIV um grande boom de antivirais, grandes descobertas, que foi diminuindo depois nos outros anos, né. Então, claro, nós temos nesses 70 anos de história, nós temos alguns antivirais já selecionados, mas mesmo eles selecionados, nós temos aqui comparativamente mais de 50 novos vírus ainda, que são um desafio para esses antivirais. Tá, então nós temos aqui, em 2018, Chaudhuri e Simons e Deval, eles publicaram esse artigo indicando que tinham 88 antivirais disponíveis, para vários vírus, mas só 13 atuam especificamente nos vírus, tá, outros em outros, momentos, do ciclo ou da célula. E mais atualmente, em 2020 agora, Gonçalves e colaboradores publicaram que já temos então 96 antivirais disponíveis, até 2019, certo? Então, uma das coisas também que hoje está se procurando é a busca de antivirais que tenham um amplo espectro, que não atuam somente em um vírus, mas que possam atuar em 2, 3 vírus ao mesmo tempo, aqui como é o caso de um antiviral, que possa atuar sobre dengue, zika e além deles, certo? Bom, qual o calcanhar de Aquiles, então, dos antivirais na clínica? Né, seria a seletividade, toxicidade, nós ainda temos que eles não são muito seletivos, eles são tóxicos ainda, né, mesmo que atuem sobre o vírus, eles apresentam efeitos adversos. Em função desses efeitos adversos, a adesão dos pacientes justamente está comprometida. Ainda temos muita mutação, principalmente dos vírus que são de genoma RNA. A recombinação de vírus como influenza, que são vírus segmentados, né, eles têm segmentos de RNA, e vários vírus, se entrarem pelo menos 2 vírus dentro de uma célula, eles podem se recombinar dentro desses segmentos e formar novos vírus, como foi o caso das epidemias de influenza, né. E a presença de vírus emergentes, como nós estamos vivenciando drasticamente aí o coronavírus, né, que nós temos pouco conhecimento, então, dos seus alvos para a terapia antiviral. Então, quais são os alvos da terapia antiviral hoje na clínica? Né, nós temos
inibidores da transcriptase reversa do HIV, análogos de nucleotídeo, e não. Nós temos também inibidores de protease, que vão impedir, então, a infecciosidade do vírus, são alvos muito bons, e que nós podemos fazer uma monoterapia ou uma terapia combinada, desses aí geralmente vai ser, então, a terapia combinada entre eles, tá? Nós vamos ter outros aqui que não são tão utilizados na clínica, né? Mais utilizados na clínica são esses. Mas esses aqui estão sinalados. Nós temos os antivirais contra o vírus da influenza, que são tanto na entrada do vírus, né, evitando, então, o desnudamento, que seria a liberação, então, do genoma na célula para que ocorra a replicação viral, e também na saída, né? Nós vamos ter esses 2 antivirais aqui, são vários, né, que vão estar atuando sobre o vírus da influenza. Inclusive, muitos desses vírus da influenza aqui são utilizados, por exemplo, o vírus da raiva, terapia do vírus da raiva. Nós temos aqui uns específicos, que esse aqui é um alvo excelente, porque essa enzima aqui, RNA polimerase e RNA dependente do vírus da hepatite C, é um excelente alvo, porque não existe esse tipo de enzima dentro da célula humana. Então, seria um alvo bem específico. Então, qual a situação, né? Nós temos aqui nosso problema de coronavírus hoje, que, né, a pandemia, nós temos todo esse tempo aqui, nós não temos tempo para estar passando por várias fases, pelos testes in vitro, para poder achar um bom antiviral. Nós precisamos correr atrás da máquina. Então, o que que tem hoje, né? Aqui nesse artigo publicado de Beraldi em 2020, em março, ele mostrou quais os testes clínicos que estão sendo feitos, né? Por exemplo, aqui foram 50 indivíduos em 5 testes clínicos contra o favipiravir. Nós temos aqui células-tronco, nós temos a combinação do lopinavir com ritonavir, a cloroquina, né, que nós temos um teste aqui com 100 indivíduos, então, se vocês lembram, aqui, ó, de 100 a 300, ainda fase 2, tá? Nós não temos alguns, aqui nesse trabalho aqui mais atual, nós temos já testes clínicos em fase 4, né, que estão sendo feitos, mas se nós olharmos aqui, por exemplo, eles ainda não recrutaram, né, e estão prevendo uma população pequena. É difícil de achar, né, uma população grande ainda, né, para testar os antivirais. As possibilidades para o coronavírus, nós temos vários, então não tem por que a gente se pegar em um só, né, na hidroxicloroquina ou na cloroquina, nós temos várias opções, como remdesivir, favipiravir, ribavirina, tenofovir, nós temos várias substâncias que vão atuar como inibidores da RNA polimerase, RNA dependente. Nós vamos ter ritonavir, oseltamivir, duranivir e lopinavir como inibidores de protease. Então, nós temos várias opções que nós podemos, né, que já estão a meio caminho. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar o exemplo do remdesivir, que ele é um análogo de nucleotídeo, né, de base adenosina, e que atua sobre hepatite C e ebola. Já viram que atuava sobre ebola com bons resultados. Então, por que não redirecionar para o coronavírus? Então, o mecanismo dele é um análogo de nucleotídeo, então ele faz a inibição, como ele tem um lado defeituoso, ele vai impedir a continuação da formação da cadeia pela RNA polimerase e RNA dependente. Tá? Isso aqui, ele é truncado, então ele evita a continuação. Então, eu não tenho mais produção de genoma viral. Tá? Então, os testes in vitro mostraram, inclusive, melhores resultados que a cloroquina, que era a base dos testes, né? Com uma ação bem mais potente, com menos toxicidade. Também diminuía a expressão das proteínas, fizeram quantificação do genoma viral, né, por RT-PCR quantitativa, e observaram, então, uma diminuição da expressão do genoma viral e também uma diminuição da expressão das proteínas virais, embora a cloroquina tenha uma ação melhor após a entrada, já na entrada, a cloroquina tem uma ação melhor já na entrada, mas depois da entrada, ele que vai ter uma ação melhor, tá, de expressão de proteínas do vírus. Tá? Então, isso mostra como ele atua na fase de transcrição, diminuindo a produção de mais partículas virais.
Tá? E os testes em vivo mostraram, então, que eles atuam em células epiteliais pulmonares, né, com uma ação antiviral sobre vários coronavírus, em concentração 100 vezes menor que a concentração tóxica, o que é muito bom. Tá? E também que ele melhorou a função pulmonar em ratos e diminuiu a carga viral e a doença. Então, que leva à conclusão que protege o paciente contra a progressão da pneumonia, pode ser usado na profilaxia, por exemplo, de trabalhadores da saúde, e também devido ao anti-espectro, em casos de emergência de novos coronavírus, ele pode também atuar, porque já viu que atuou sobre ebola, hepatite C, né? Então é um bom indicativo. Os testes clínicos mostraram que ele é bem tolerado, né? E com ebola, ele né, por 3 dias, seguido de 225, né, uma dose menor, depois aumentando a dose por 11 dias, teve uma boa resolução. E aqui na Covid-19 eles têm observado, né, já saiu um artigo, que com essas doses aqui utilizadas, o efeito antiviral e melhora clínica não foram significativos em pacientes com Covid grave, mas com a Covid leve a moderada, eles têm bons resultados, tá? Tem um perfil de segurança ótimo, eficácia e uma relação custo-benefício mais ou menos. Né? Nesse artigo aqui, eles mostram que o perfil de segurança ótimo, mas apresenta ainda alguns efeitos adversos, como vômito, náusea, flebite, constipação, problemas hepáticos e renais, o que leva ao abandono do tratamento, muitas vezes, então dificulta a adesão. Mas observaram que existe 31% a mais de recuperação, né, mais rápido, diminui o tempo de hospital, né, então a relação custo-benefício, eles acreditam que seja bom, embora nessa mesma publicação eles mostrem aqui que os valores custo hospitalar para o uso de Remdesivir foi elevado, foi mais de $5.000, enquanto que Lopinavir e Ritonavir, por exemplo, aqui $215. Tá? Mas o que se analisa aqui também? Que apesar, né, de ser um custo um pouquinho mais alto, em todas as etapas de estudo apresentou bons resultados. Então, pode ser uma boa droga para se utilizar. Não tem ainda entrada no Brasil, ainda não tem, mas eu já vi que a Anvisa estava analisando a entrada, a empresa tem que pedir entrada no Brasil e aprovação, então já está em vias, né, de conseguir, talvez até hoje já tenham conseguido, né, eu não consegui a informação ainda até agora. E outro artigo com outras substâncias que foram testadas, por exemplo, uma combinação de interferon beta com lopinavir, ritonavir e a ribavirina, também tem bons resultados. Aqui na China, né, testes clínicos feitos de fase 2 contra a Covid-19, leve a moderada, em 6 hospitais de Hong Kong, eles observaram que 86 pacientes, 14 dias com esse tratamento, né, melhoraram, 41 pacientes tiveram outro, né, foi um outro tratamento, que foi essa terapia tripla, ela é segura e superior à terapia só com lopinavir e ritonavir, né, com alívio dos sintomas, diminuição da disseminação do vírus e diminuição dos dias de hospitalização. Então, nós temos várias opções, né, e que é só a gente publicar. Então, qual é o futuro, né, para essas terapias antivirais? Primeiro, sempre investir em pesquisa. Isso é muito importante para o desenvolvimento de um país. Nós temos que levar em consideração que a pesquisa, a farmacologia básica, ela não pode ser esquecida, né? Nós precisamos para estar sempre descobrindo e termos uma carta na manga quando aparecer alguma coisa. O rigor científico, nós não podemos sair publicando dados que não têm uma boa análise, uma credibilidade, né? O rigor científico é muito importante aqui nesse momento. Nós vimos artigos sendo retratados, tendo que ser retirados por falta desse rigor científico. Né? O compartilhamento da ciência é muito importante, nós temos que divulgar esses dados, são muito importantes para estabelecer uma massa crítica. A formação dos recursos humanos, ética e bioética, né? Sempre levarmos em consideração. E, claro, nós temos que investir na educação da população, não podemos nunca deixar isso de lado, né? Como base para o espírito crítico, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e poder compartilhar esses conhecimentos e me ponho à disposição, né, da comissão organizadora para qualquer dúvida que podem divulgar meu e-mail profissional, que eu
estarei lá à disposição para responder as questões. Agradeço.